Olha, desde outubro de 2023 há uma palavra que parece que está mesmo por todo o lado: sionismo. É usada ora como uma acusação, ora como uma bandeira, mas a verdade é que raramente a explicam. Então, o que é que isto significa afinal? Pois, essa é a grande questão, não é verdade? Ouve-se em todo o lado, nos debates mais acesos, nas redes sociais, mas o significado real? Bem, esse muitas vezes perde-se no meio do barulho todo. É isso que vamos tentar fazer aqui, encontrar o sinal no meio de tanto ruído. É precisamente por isso que estamos aqui. A ideia é ir além dos slogans. Vamos mergulhar fundo nas origens, nas várias correntes de pensamento e, claro, nos debates de hoje, para tentarmos ter uma imagem mais clara do que estamos a falar. Vamos a isso? Ok, então vamos começar pelo princípio de tudo. O que é, na sua essência, o sionismo? E, tão importante quanto isso, de onde é que esta ideia surgiu? Bem, na sua essência, a ideia é esta. O sionismo, no fundo, defende um direito que a maior parte dos povos do mundo considera fundamental: o direito de se governarem a si mesmos na sua própria terra. É, portanto, um movimento nacional focado na autodeterminação. Claro que a ligação do povo judeu àquela terra é milenar, mas o movimento político moderno, esse nasceu de uma crise muito específica, lá para o final do século XIX. O que é que estava a acontecer? O antissemitismo na Europa estava a explodir. Em França tivemos o famoso caso Dreyfus, na Rússia massacres terríveis, os chamados pogroms. Para muitos a conclusão tornou-se inevitável. A ideia de integração na Europa tinha falhado e a única garantia de segurança, a única mesmo, seria ter um Estado próprio. E agora chegamos a um ponto que é absolutamente crucial e talvez seja a parte mais mal compreendida de tudo isto. É um erro tremendo pensar que o sionismo é uma coisa só, um bloco único e coeso. A verdade é que, desde o início, sempre foi um autêntico campo de batalha de ideias, com debates internos muito intensos. Ora, basta olhar para a diversidade de visões que existiam. Havia, por exemplo, o sionismo liberal, o de Herzl, que queria um Estado moderno, secular. Depois tínhamos o sionismo socialista, que sonhava com uma sociedade completamente igualitária. Foi daí que nasceram os famosos kibbutzim. Claro, havia também o sionismo religioso, para quem tudo isto era parte de um plano divino, um passo na redenção. E isto é algo que muita gente se esquece. Existiram até correntes que defendiam um único Estado partilhado entre judeus e árabes. Portanto, como se pode ver, é muito mais correto falar de sionismos, no plural. E é precisamente nesta diversidade que está a chave para se perceber tanto a força do movimento como, claro, as suas grandes contradições históricas. Mas como é que toda esta teia de ideias se transformou de facto numa nação? A fundação de Israel, em 1948, foi a concretização de um sonho para uns e, ao mesmo tempo, o início de um pesadelo para outros. Um momento absolutamente decisivo acontece em 1947 com o Plano de Partilha da ONU. A ideia, no papel, era simples: dividir o território em dois Estados, um judeu, um árabe. A liderança sionista, mesmo não estando totalmente satisfeita, acabou por aceitar. Já a liderança árabe rejeitou a proposta de forma categórica. E foi esta divergência que, basicamente, acendeu o rastilho para o que veio a seguir. A guerra que seguiu a essa rejeição teve consequências devastadoras. Para os palestinianos, este período é conhecido como a Nakba, que significa a catástrofe. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas deslocadas das suas casas, o que criou um trauma histórico profundo que ainda hoje está no centro da identidade e das reivindicações palestinianas. Qualquer análise séria tem que começar por reconhecer esta realidade e esta dor. E claro, todo este passado continua a ecoar e de forma bem ruidosa nos debates de hoje em dia. Então como é que esta história, que é tão complexa, molda as discussões que vemos e ouvimos agora mesmo sobre o sionismo? Bem, talvez a acusação que mais se ouve hoje em dia seja esta, que o sionismo é uma forma de colonialismo. É uma afirmação muito forte e por isso vale a pena analisar os argumentos. Só que esta comparação com o colonialismo clássico, digamos assim, tem alguns problemas. Primeiro, não havia uma metrópole, uma pátria-mãe, a enviar colonos para extrair recursos. A motivação aqui era outra, era criar um refúgio, não era enriquecer o império. Segundo, e este é um ponto muitas vezes esquecido, quase metade dos primeiros imigrantes judeus em Israel não vieram da Europa. Eram, na verdade, refugiados de países árabes. E, por último, há a questão da ligação indígena. Ao contrário dos colonos europeus nas Américas ou em África, os judeus já tinham uma ligação histórica, religiosa e cultural contínua com esta terra. E isto leva-nos a outra questão, talvez a mais delicada e polarizadora de todas nos dias de hoje. Onde é que traçamos a linha? Onde é que acaba a crítica política legítima e começa o preconceito, ou seja, o antissemitismo?
Bem, a distinção que geralmente se aceita é a seguinte: criticar as políticas de um governo, seja ele qual for, incluindo o de Israel, é perfeitamente legítimo. Aliás, é necessário em qualquer democracia. A linha vermelha, segundo muitos, é atravessada quando essa crítica passa a negar, apenas ao povo judeu, um direito que se concede a todos os outros povos, o direito à autodeterminação. E também é problemático quando se começa a culpar todos os judeus, em todo o mundo, pelas ações de um único governo, porque isso reaviva estereótipos antigos e muito perigosos. E é mesmo fundamental percebermos isto. O sionismo de hoje não é o mesmo de 1897. Não ficou congelado no tempo. Dentro do próprio Israel e também nas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, existe um debate muito vivo, muito intenso. Há muitas vozes sionistas a lutar por um Estado mais democrático, que garanta direitos iguais para todos os seus cidadãos, incluindo, claro, os árabes israelitas. E muitas dessas vozes apoiam ativamente a criação de um Estado palestiniano. No fundo, se calhar a melhor forma de resumir tudo isto é pensar assim. Falar de sionismo não é só falar de política, é falar de identidade, é falar de história, de memória, de trauma, mas também de esperança. É, no fim de contas, a história da aspiração de um povo que acabou por colidir de forma trágica com a história e as aspirações de outro povo. E terminamos com uma reflexão. Num debate que hoje é tão tóxico, tão cheio de certezas absolutas e com tão pouca vontade de escutar o outro, será que dar um passo atrás para simplesmente tentar compreender melhor os termos que usamos pode fazer alguma diferença? Olhe, talvez entender a complexidade não resolva o conflito, é verdade. Mas talvez, só talvez, possa pelo menos abrir a porta para um diálogo um pouco mais informado e mais respeitoso. Fica a reflexão.